Bom, então eu começo por cumprimentar quem de facto veio aqui ter connosco nesta bonita tarde de chuva e agradeço à Manuela por ter criado este lugar de voz para nós mulheres, pelo menos estas 6 mulheres. Sim, são. 6 mulheres. Bom, quando fomos convidadas, a Manuela pediu-nos de facto que respondêssemos a este tema da voz das mulheres. No meu caso, calhou-me a minha área disciplinar, que é a arquitetura. Eu faço aqui uma ressalva que me parece importante. Eu não sou investigadora sobre o tema do feminismo e da arquitetura, mas sou uma mulher arquiteta. E é a partir desse lugar que vou falar. Portanto, eu penso que é importante começar também, precisamente porque fui convidada para este espectro de pensar como é que eu posso criar um discurso, um lugar de voz sobre esta... Está aqui um barulhinho. João, não se pode levantar muito mais porque entra aqui um som. Já melhor. Vocês conseguem? Ok. Vou tentar. João, é esta coluna, sabes? É esta coluna. Agora está bom? É, mas É esta preciso coluna... microfone, acham que é necessário? Não só para a gravação, mas nós temos ideia que projetamos muito, mas depois as pessoas ao que não têm. Pronto, vamos ao segundo. Vamos começar agora, começar de zero. Então, obrigada Manuela uma vez mais por este convite e por criares este lugar de voz para nós mulheres. A parte da ressalva que eu já fiz, tenho que fazer aqui uma outra ressalva. Toda esta apresentação é um pouco mais, é um bocadinho experimental também para mim. Acho que vamos partilhar esse lugar hoje. E eu vou fazer aqui uma espécie de intercalar entre algumas leituras e apresentação de algumas imagens, algumas delas em movimento. E falar desta mulher que sou enquanto arquiteta também, obviamente, representa-se pelas mulheres que trago em mim. E a primeira mulher que eu trago é esta, que é a minha avó materna, na sua janela. E eu penso que é importante dizer que esta senhora, Maria Alzira, era uma minota de Guimarães e que teve 7 filhos. E, no fundo, teve 7 filhos que chegaram à idade adulta. E é importante para mim esta imagem porque ainda hoje, ainda que, no fundo, perante o seu desaparecimento, e vocês possam, não sei quem é que normalmente visita Guimarães, mas é uma fotografia que está presente em muitos estabelecimentos comerciais e estabelecimentos outros da cidade. É a minha avó que acaba por representar este lugar de me despertar para um mundo que talvez eu tenha depois encontrado melhor descrito na Virginia Woolf, numa passagem que vos vou ler. A Virginia Woolf tomou como ponto de partida para as suas conferências a importância do acesso das mulheres à educação e descreveu a vida fictícia, mas realista, de uma personagem criada por ela, Judith Shakespeare. Uma jovem com a mesma capacidade do seu célebre irmão, mas a quem teriam negado educação, liberdade e independência e que teria passado da tutela do pai para a do marido. Deste modo, Woolf tornava patente a impossibilidade da descoberta e do desenvolvimento de qualquer talento nas mulheres, devido aos condicionalismos que sofriam desde a infância. O conceito do quarto sócio, como espaço para a criatividade da mulher, tornou-se uma referência muito presente no feminismo desde a publicação das conferências do Woolf. Eu, no fundo, o que encontro aqui, nesta imagem, é que o quarto privado da minha avó acabava por ser esta varanda, onde ela passava parte do seu dia, e daí esta imagem ser tão paradigmática da cidade de Guimarães, mas era também a janela para o seu mundo, para o mundo que lhe tinha sido permitido e também para o coletivo. Entretanto, talvez seja importante falar de outras mulheres. As mulheres do Douro. As mulheres que, no fundo, não representam o lado da minha família materna, desculpa, posso falar da família materna, mas da família paterna. Portanto, são mulheres do Douro, são mulheres da Beira Interior
e, no fundo, estas três áreas representam estas mulheres ancestrais. E por estas, eu vou socorrer-me da Maria Lamas, que no fundo acaba por ocupar, permitir-me, aliás, representar ou ilustrar as imagens que me faltam desse meu lado paterno, e vou ler uma passagem que descreve bem as terras que me definem e estas mulheres que eu aqui represento. A contribuição da mulher nos trabalhos da cultura vinheteira é importante. Apanha as vides, enxofra, acarreta a água para o sulfato, sendo esta uma das suas mais árduas tarefas. Vindima e carrega os cestos compridos nos barcos. Transporta a cabeça às pedras para obras e limpeza de roteamentos novos e faz o carrego dos cestos da terra para os novos calços. Depois da vindima, tem ainda outras tarefas, como fazer a grainha, separando-a do castanho e da pelica por meio de crivos. A grainha é aproveitada como alimento dos animais. Por fim, a carreta dos bagaços para fazer estrumes. As modas, limpezas de ervas e recolha das podas das árvores são tarefas exclusivamente femininas. Na cultura da batata, o homem cava e abre os regos, enquanto a mulher vai enterrando os tubérculos. No olival, faz a apanha da azeitona, o leva para fábricas, lagares, e também é ela que se encarrega da colheita dos frutos e da secagem das peras e figos feita ao sol, pelos mais primitivos processos. Além destes trabalhos, ela faz toda a espécie de carregos para os mercados, para as construções, areias do rio, pedra, madeira, telha, e até do vinho aos canecos, espécie de barril. Traz das matas e serras descomunais molhos de tojo e ramas, lenha miúda e madeira rodrida, estacas para vinha e feijões. Para se avaliar o esforço da camponesa duriense, é preciso conhecer os caminhos que ela percorre, declives pedregosos, encostas íngremes de grande altura e escaleiras dos calços. Estas são as mulheres ancestrais que eu hoje aqui represento e que tento homenagear naquilo que faço, na arquitetura, na curadoria e na edição que faço. E foi exatamente por aqui, é exatamente neste momento que, desculpem, mas é que, como eu disse, tinha esta leitura tripartida de momentos, e aqui vou passar para a Judith Butler e a ideia de construção de identidade. Um médico afirma diante de uma ecografia: é uma menina. Dizem os teus pais, depois de dares uma queda no parque: não chores, linda, que ficas feia. Uma amiga da escola, depois de cortares o cabelo: tu és fofa, não és? Todas estas frases nos interpelam de alguma forma, nos levam também a construir a nossa identidade sobre esta base, embora a priori possam parecer só palavras. De facto, Butler é uma pensadora que sublinhou o facto de a identidade mulher, aquela que o feminismo da década de 1960 alardeava, não deveria constituir uma categoria estanque e definida. Para Butler, a identidade "eu sou mulher" não será mais do que a reprodução individual de discursos que provêm de espaços de autoridade, como a medicina. A ecografia diz que é um menino. A família, vamos lá rapagão, foi só uma queda de nada. E os movimentos sociais. Para o feminismo radical, ser lésbica é uma opção política. As nossas ações, como forma de nos sentarmos no metro, fazem parte de uma grande corrente de discursos. Do que fazem parte, ou seja, o nosso género seria mais um efeito do discurso do que uma coisa sobre a qual possamos decidir. As mulheres, para serem feministas, devem ocupar pouco espaço. Por isso, ao habitarmos dentro de discursos, não podemos escolher ser homem ou mulheres como se escolhêssemos um vestido. Só podemos cozer um remendo com os folhos a esse vestido imposto para demonstrarmos que desejamos usá-lo de uma forma pouco convencional. E esta ideia do pouco convencional talvez esteja representada na forma como eu assumi na arquitetura. Portanto, eu terminei o curso em plena crise, 2008, e entendi que, mais tarde, depois de fazer o meu percurso, de fazer também o doutoramento, de trabalhar em alguns ateliês, de fazer também o meu caminho fora de Portugal e em outros lugares, para além daqueles que já tinha habitado também em Portugal, entendi que a forma de comunicar a arquitetura, ou fazer e pensar a arquitetura, caberia então nesse lugar pouco convencional. Porquê? Porque os assuntos da arquitetura, o Architectural Affairs, atua neste lugar da arquitetura construída, a arquitetura
curada e arquitetura enquanto matéria de edição e publicação. E no sentido de organizar esta apresentação hoje, porque era muito difícil mostrar só a parte da arquitetura no seu sentido mais clássico, que seria a construção, sendo fiel a este lugar pouco, vou dizer, ortodoxo, se me permitem, entendi que seria importante então mostrar-vos aqui um pouquinho de tudo. Vou mostrar um bocadinho de edição, um bocadinho da arquitetura e um bocadinho da curadoria, na verdade um projeto de edição, um projeto de arquitetura e 2 de curadoria, muito en passant, porque através deles vou tentar mostrar como é que estas ancestralidades, estas mulheres ancestrais estão representadas. Bom, então, o primeiro projeto que vou mostrar chama-se Artifacts. Foi um projeto que iniciei há 4 anos atrás, na Beira Interior, e fala sobre, ou tenta criar um lugar também de diálogo entre os artesãos locais da região da Beira Interior com arquitetos, designers e artistas contemporâneos para criarem um novo diálogo de reparação de alguns destes saberes tradicionais. Vou agora ligar aqui isto. Tem som. Artifacts é uma bienal de conhecimento que valoriza a criação de diálogos entre a arte e a tradição. Esta bienal nasce da ideia de criar uma colaboração entre artistas nacionais e internacionais com artesãos da Beira Interior, na intenção de construir um património contemporâneo de obras artísticas que possam ter um caráter tanto efêmero como perene, mas também que privilegiem a valorização do território e a reinterpretação dos saberes tradicionais. Este enquadramento parte da vontade de resgatar e de preservar a identidade e memória das múltiplas técnicas artesanais que povoam esta região. Os trabalhos artísticos, inéditos, desenvolvidos em 6 oficinas do Fundão e da Guarda, caracterizam-se pelo ecletismo nacional e internacional e destacam-se pela criação de cenários e de novas linhas de reflexão. O projeto enraiza-se no território e pretende implantar uma constelação de práticas com impactos a longo prazo. O programa envolve uma convocatória internacional para projetos produzidos no âmbito de residências artísticas, em oficinas de artesãos locais, uma exposição coletiva em 6 diferentes pontos da região e uma conferência internacional que designamos de Fórum de Ideias. Artifacts pretende contribuir para fortalecer um contexto considerado frágil, preservar o legado da região e renovar o seu futuro como património para as novas gerações. Propõe-se abrir a porta a um universo ficcional, alternativo, onde podemos especular sobre o passado e o futuro da relação entre agentes, reivindicando a capacidade de especular para nos maravilharmos com algo tão natural que parece sobrenatural. Nesta edição inaugural, Artifacts lança o tema Supernatural Togetherness, União Sobrenatural, e propõe alianças entre gerações e espécies para salvar o futuro. So I'm here doing a workshop with an artisan that works with ceramics. So we are trying to make prototypes that are for irrigation systems to make objects that could go in the landscape and assist the life of insects and the vegetal world. We are going to try to install some sort of sculpture that is a pottery that takes water inside with sugar, and that is trying to attract the insects, especially ants and maybe some butterflies or insects that are flying. We are now dealing with severe problems. We are going to face, I think it's going to be worse and worse, and we need to find solutions. And I think it's very good moments when art, the art of the museums, meets the artisans, and they try to build solutions for the problems that we are going to face. And I think in this example, quite good to connect the contemporary thinking and maybe things that are being lost with time. This is the first time I'm working with this material, wicker, and what I wanted to do is to do a serial experience to see how I could use the wicker in a more architectonical dimension,
but also I'm working, I'm doing specific pieces to be shown in this beautiful building in the Gonçalo village. It's an abandoned building, all in granite. So the scale of the pieces and the shape of the pieces I'm producing with Sr. Alberto, the artisan, relates a lot with the space where the pieces are going to be shown. So it creates a tension between the pieces and the space. So the first days, it was really getting in touch with the material, going to the fields and see the plant. And the second part was to start one piece, like a flat, big piece that could be used as a curtain. And then the third part of the work is to create pieces for this specific architectonical space. One big lesson in life, that is, things need to last in time. And my main worry now is how can I contribute, bring people to know about this process, about these techniques, about this material, and maybe, like architects and other artists can use this knowledge, use this material as part of the architecture to build walls, to build ceilings, to build floors, to build, but it needs a lot of attention. It needs public politics to protect this work. O segundo trabalho que vou apresentar é o último livro que fiz, que publiquei, numa coleção que se chama Sebentas de Projeto, é bilingue, e é esta ideia de também, obviamente, ter uma circulação internacional, e trouxe particularmente esta Carla Joaçaba, porque ambas fazemos parte de uma rede de mulheres arquitetas, e há aqui uma história que ela me permitiu partilhar convosco, que se trata de uma situação bastante particular, que de resto está também muito levemente e delicadamente representada na publicação. A Carla Joaçaba é uma arquiteta internacional, porque não é arquiteto ou arquiteta aqui presente, que tem vamos dizer, ainda jovem, que tem um trabalho já muito sedimentado, com alguma visibilidade internacional, nomeadamente a própria capela que ela fez para o Vaticano e Bienal de Veneza. Há uma série de gestos que vão ganhando assim alguma escala. A Carla Joaçaba dá aulas em Mendrisio, tem um filho pequenino, e esse filho, inclusivamente, padece de um problema de saúde, ou seja, requer aqui alguns cuidados. E a Carla, a certa altura da sua vida, separou-se do pai da criança e continuava a dar aulas em Mendrisio, onde de resto dava mesmo antes da separação. E foi acusada pelo marido de não cumprir o seu papel de mãe, uma vez que se deslocava para Mendrisio uma vez por semana para lecionar. A verdade é que, no fundo, as leis francesas, onde ela residia na altura, deram razão ao pai da criança e a criança foi-lhe retirada e ela perdeu qualquer direito de guarda e visitava o filho de 3 em 3 semanas. Portanto, foi exposta esta violência e nós depois conseguimos, com a Rede Latina de Arquitetas, juntar no espaço de uma semana um conjunto de 300 assinaturas. Teve um impacto de facto internacional bastante grande, e essa carta assinada, aliás redigida e principalmente encabeçada pela Marina Meneghetti, teve um impacto enorme, ao ponto de o próprio marido, também ex-marido, aliás, também arquiteto, sentir uma pressão tremenda e pedir para chegarem a outro tipo de acordo e depois, inclusivamente, ter revisto a sua opção e a criança está novamente à guarda da Carla. Mas eu vou ler-vos aqui uma passagem muito rápida deste livro. Ela diz a certa altura que o pouco desenho vem da muita reflexão.
E eu perguntava se havia aqui uma certa resistência dela ao fazer arquitetura e ao assumir esta afirmação. E ela diz: resistência, exato. Agora é um momento muito delicado. Acabei de receber inesperadamente a carta à Cardua, muito bem escrita e encabeçada pela arquiteta Mariana Maneghetti, organizada pela Rede Latina de Arquitetas e assinada por mais de 300 mulheres até ao momento, falando da condição da mulher, do trabalho, de exercer uma profissão tão complexa e incerta como a arquitetura. Uma carta para todas as mulheres. Sempre achei que eu deveria trabalhar e apenas isso. Mas agora entendo o que é o feminismo e o apoio que estou a receber é um ato de resistência, só em conjunto. Muito bonito. A seguir, volto a Guimarães e é o único projeto de arquitetura que vou mostrar. Este mercado antigo em Guimarães, o mercado de comida, era um lugar onde eu ia todas as semanas com as minhas mulheres da família e a certa altura foi transformado, não sei se conhecem mais ou menos Guimarães, mas este lugar foi transformado numa praça, diria, se me permitem também, um pouco, na minha perspectiva, ascética, que confronta, no fundo, aquilo que é um espaço público de acesso, por vezes, condicionado ao privado, que vocês conseguem encontrar se visitarem o SIAGE, em Guimarães. Eu, obviamente, como vimaranense que sou, com todo o sentido de pertença que podem imaginar, que de alguma forma alguns sabem, que algumas que caracteriza todas as pessoas de Guimarães, que nasceram com, ou que cresceram com a história, não é, de crescer com a cidade, de aprender arquitetura na cidade e com a cidade, obviamente que esta transformação acabou por ser, representar para mim um choque. Na altura, o SIASB lançou um call para ideias, uma chamada de ideias para um projeto de cariz efêmero, e eu naturalmente quis intervir e quis tentar recuperar esta memória deste lugar que esta praça já tinha estado, do antigo mercado, já tinha tido, do antigo mercado, e obviamente fui procurar as minhas referências na altura, um memorial que eu conhecia como sendo do Peter Zumthor, com este sistema construtivo, e era pelo sistema construtivo, atenção, que ele era aqui a minha referência. Posso-vos mostrar mais ou menos a ocupação que fiz. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, muito técnicos, porque aquilo que interessa mais é a narrativa por trás do projeto. Depois, se sabem, tiverem interesse, posso falar um pouco mais sobre ele. Mas acaba por ser esta estrutura ocupada nesta linha longitudinal que tinha uma série de problemáticas ou tentativas de cumprir um programa de espaço público, criar algumas relações entre estes vazios, esta sua resposta nas formas de estar, esta massa entre aquilo que poderia ser o sombreamento e, portanto, a zona coberta, e depois o programa, que era um programa que, acima de tudo, servia à comensalidade, que era aquilo que eu pretendia restaurar para este lugar. E, obviamente, trazer, então, estes corpos ancestrais que têm estas identidades das minhas mulheres que eu recortei, essencialmente, e que transportei para o desenho. Obviamente, depois aqui algumas fotografias e depois um programa associado aqui com a recoletora, aqui a fotografia a Mimi, que algumas das pessoas presentes conhecem, de quem gosto muito, e que convidei para fazerem parte de uma parte, passo a redundância, do programa público, que no fundo tentava então restituir aqui um programa de vários workshops, vendas de produtos alimentares, exercícios de reflexão sobre o lugar de produção, o lugar de recolha e distribuição, o lugar de consumo das cidades, principalmente usando este caso como paradigmático na cidade de Guimarães. Mas, obviamente, que volto à referência inicial, porque também foi por isso que escolhi aqui este projeto, e ele é... Pronto, tive a sorte da semana passada de ser desafiada para um projeto, para uma residência de investigação, precisamente na Noruega, em Vard, e portanto tive a sorte de apanhar 4 voos e de estar neste lugar incrível, mas também de saber de facto qual é a história por trás deste monumento. E portanto aquilo que eu anteriormente, um ano, 2 anos antes, tinha visto como apenas uma referência do ponto de vista arquitetónico, meramente sistémico da sua técnica construtiva, eu entretanto
tive a oportunidade de ir de estar neste lugar e perceber que isto é o memorial, que este edifício é um memorial não só do Peter Zumthor, mas também da Louise Bourgeois e também da Liv Williamson, que tive a oportunidade de conhecer. A Liv tive a oportunidade de conhecer em VARD, aliás, que estava a fazer todo o contexto historiográfico para este projeto, e perceber que este é um memorial das 91 mulheres que foram queimadas porque ousaram pensar, no fundo, há 300 anos atrás, ousaram pensar de modo distinto e posicionar muitas vezes as suas opiniões de um modo que obviamente não era possível, não havia esse espaço. E o que acabou por acontecer foi que se foram criando uma série de circunstâncias para que as mulheres fossem condenadas à fogueira. Nomeadamente, se um homem, e como sabem, esta zona é definida pela economia, pela indústria, pelo mercado e pelo sistema económico que suporta no bacalhau, e portanto, se algum homem morria, ou se havia uma tempestade, ou se havia uma queda muito grande de neve, a culpa seria daquela mulher que levantou a voz, ou daquela mulher que ousou sugerir um outro ponto de vista no sistema estabelecido. E vou só ler-vos aqui uma passagem deste livro, já traduzida aqui, da Liv. Há uma grande diferença entre uma escultura de um homem a cavalo, que foi vitorioso na guerra, versus uma obra de arte para comemorar os julgamentos de bruxaria. Os mecanismos paralelos que podemos ver no século XVII e no nosso século são um lembrete de que precisamos elevar estas histórias dolorosas à nossa consciência e memória, como um aviso de que isso não deve acontecer novamente, mas também como um lembrete de que isso pode facilmente voltar a acontecer. É aqui que o futuro entra. E por fim, vou-vos mostrar este trecho de um projeto que foi aqui apresentado na minha apresentação, que foi a representação de Portugal na Bienal de Veneza, que eu tive o privilégio de fazer e de ser a primeira mulher a ganhar esse concurso. Pese embora, e de facto há pouco a Manuela no início estava a falar de às vezes o nome dos designers não aparecerem, eu poderia falar aqui de outras histórias menos positivas, menos bonitas sobre a arquitetura. Tentei ter um discurso mais ou menos esperançoso e bonito, mas obviamente não deixo de dizer que relativamente a Veneza, muitas vezes isso foi omitido, o meu nome, ou então trazer outros para distrair de facto esse efeito, e espero que a história reserve esse lugar, porque é importante que o faça, mas também às vezes outras histórias relacionadas com a própria arquitetura, em que eu entro numa obra e me perguntam é designer de interiores? Ou então o arquiteto nunca mais chega? Ou então, quando faço projetos com outros ateliês liderados por homens, o Diogo está aqui, nós colaboramos em alguns projetos, ele não me deixa mentir, e por vezes, inclusivamente até o próprio insurgir-se, e o projeto é dos dois e o meu nome é omitido, que já aconteceu com muita frequência. Portanto, sim, na arquitetura estas questões acontecem. Mas, voltando, e porque depois não vou fechar, portanto vou deixar este vídeo passar, dizer que por vezes nós, mulheres, e falo mesmo da condição de ser e escolher ser mulher, é-nos exigido um redobrar de energia e uma resistência, uma bravura, palavra que a Manuela também usou no início, diferentes. Eu penso que só as mulheres é que o sabem. Mas eu acho que é importante também partilhar que às vezes, por trás de uma coisa aparentemente bem feita, e sim, é uma exposição internacional, houve 8 conferências organizadas por nós, um seminário internacional de branco em 80 alunos de todo o mundo que se deslocaram ao Fundão, com financiamento para tudo isto acontecer e para eles poderem ir, com 2 livros publicados, um deles de 600 páginas na própria inauguração, 7 projetos que foram comissariados e desenvolvidos em 3 meses e meio apenas, uma edição especial do Influx, uma revista, mas tudo isto aconteceu. E, aliás, eu fui indicada curadora da representação de Portugal na Bienal de Veneza. Na mesma semana
em que chegou o diagnóstico de que eu tinha uma endometriose profunda, de grau 4, espalhada já em 8 órgãos. Portanto, fazer tudo isto acontecer e suportar a dor, e a dor de uma doença do foro feminino, muitas vezes pouco estudada ainda na medicina, como são de resto todas as doenças do foro feminino, é duplamente exigente. Portanto, tenho muito orgulho na equipa de mais de 300 pessoas que reuni e nas vozes das várias mulheres que trouxeram também as suas experiências destes cenários de escassez de água doce, que era de resto também o tema que esta representação me tratava, para estes lugares de voz que eu tentei, com o auxílio de muitas pessoas, criar. Portanto, vou deixar-vos aqui com esta passagem. É urgente encontrar alternativas à sobrevivência dos ecossistemas, mitigando traumas e reivindicando um novo modelo de operar da arquitetura. Uma prática menos cúmplice de conveniências administrativas, pedagogicamente mais aventureira e ambiciosa quanto à forma e à política, reestruturando vocabulários e métodos e criando espaço para respostas face a dinâmicas ecológicas e sociais. So if we have to take seriously the fact that architecture could be a part of the solution, then the next question or the next thing that we have to address are how, through what means, what kind of materials do we use? What kind of architecture? What are non-extractive architectures? What are architecture that can call for reparations? What is this? So the starting point is, okay, architecture could be a part of that, but also kind of acknowledging our disciplinary boundary within that, because these systems of extraction are part of a larger structure. It's political economy, it's space, the architecture in itself. It's multiple ideas sort of kind of intertwining to become the shape that we know, the physical shape that we know. Já nos livros do velho Vitrúvio, no século I depois de Cristo, ele, falando da arquitetura, falava de tudo. Falava da água, falava dos ventos, falava da exposição solar, falava na proximidade doentia das áreas inundadas onde havia muitos mosquitos, mas também falava no efeito benéfico da Lua, do Sol e de determinados planetas. Eu creio que a arquitetura, de alguma forma, e nesta Bienal especialmente, está novamente a pôr esta questão. É preciso entender a arquitetura e o trabalho dos arquitetos e das arquitetas, percebê-la em contexto. E o contexto é este. É esta economia sem rédeas, são estes problemas de desequilíbrio, de crises climáticas, de crises migratórias, e é impossível não se pensar as circunstâncias do trabalho no meio disso tudo. E, portanto, do que trata esta exposição é exatamente disso, de formas de conhecimento e depois da operacionalização desse conhecimento que deem um sentido ético e um sentido mais politicamente empenhado, mais próximo daquilo que são os problemas da sociedade de hoje, ao próprio exercício da arquitetura. Este projeto alerta precisamente para a importância do espaço do diálogo para regular qualquer tensão. E a tensão é absolutamente necessária se queremos evoluir e se queremos projetar-nos para o futuro. Este projeto é sinónimo especificamente disto, ou seja, no entendimento da expressão e da pertinência desse espaço para o diálogo, que é, desde logo, esta plataforma e o que ela cria como projeto de investigação em contínuo, como projeto de produção de conhecimento em contínuo. Esse diálogo é feito numa auscultação inicialmente muito individual, feita
de forma atenta sobre o território, mas depois de forma engajada sobre os outros. E os outros são os outros ecossistemas, as outras pessoas, os outros agentes, todos os elementos que contribuem para a identidade, o conhecimento, a profundidade, a complexidade que cada uma destas distintas 7 hidrogeografias aporta. Obrigada, Andréia. Obrigada, Manuela, pelo convite de estar aqui hoje. Como a Manuela disse, o projeto que nos traz aqui hoje é o projeto da Errata, começou na exposição que a Manuela referiu. Eu sou designer de formação e a determinada altura na minha vida achei que comecei a procurar referências de mulheres na história do design e não as encontrava e por essa razão comecei esse projeto da Errata que tentava olhar para essa invisibilização das mulheres na história do design. Curiosamente, essa exposição, a ideia para a exposição partiu a partir do trabalho de 4 mulheres designers que eu conhecia na história do design em Portugal e ao longo de um ano, mais ou menos, de investigação, minha e da Lina Martins, com quem eu fiz a exposição, acabamos por apresentar o trabalho 17. Portanto, ficou bastante claro que não havia poucas mulheres, há uma vontade de não mostrar o trabalho delas. Nessa altura também, eu percebi que já muitas pessoas tinham feito investigação sobre mulheres no design em Portugal, e fui conversar com muitas pessoas porque este era um tema novo para mim e foi nesse momento em que eu percebi que não fazia sentido montar a exposição sem fazer referência a essas pessoas que ajudaram a construir tudo aquilo e daí ter começado a publicar episódios de um podcast na altura, que os primeiros episódios na verdade foram conversas que eu gravei com pessoas ao longo dessa minha pesquisa. Depois da exposição sair, eu achei que devia continuar, as conversas estavam a ser tão interessantes e as pessoas gostavam de ouvir, etc. E eu continuei a fazer mais entrevistas. Esse podcast começou em 2021, na altura em que a exposição esteve no gabinete gráfico, e continua até hoje. Tem já 18 episódios publicados, e portanto esta ideia de que as mulheres são subrepresentadas nos eventos, nos livros, nos podcasts, nos currículos das escolas, nos corpos docentes, nas exposições, no design e em outras áreas, é uma constatação que várias pessoas têm vindo a fazer ao longo dos últimos 40 e 50 anos, quase. O que eu fui encontrando ao longo do caminho é que, ou melhor, a minha motivação inicialmente com o projeto da Errata era identificar mulheres no design e documentar o trabalho delas, mas rapidamente percebi que esse exercício por si só não era suficiente, que só mostrar o trabalho de mulheres não ia alterar a forma como a história é feita e, portanto, comecei a perceber que era essencial perceber como, por quem é que se faz a história para que a possamos realmente interromper. E, portanto, tecnicamente, uma errata é uma lista de erros de um livro publicado, não é? De um documento publicado. Neste caso, a errata aqui também é um podcast e ela apresenta conversas com mulheres, designers, historiadoras, fotógrafas de outras áreas adjacentes que falam sobre o seu trabalho, mas também sobre como o feminismo afeta a vida e a prática delas, sobre micro e macroagressões que elas vão sentindo, sobre maternidade, sobre amizade, sobre vários temas. A errata é um formato áudio porque a voz também carrega significado.
no entusiasmo, nas hesitações, na forma como as pessoas, nos silêncios até que as pessoas fazem nessas entrevistas, na raiva, nas divagações, e portanto eu achei que fazia sentido, como isto se chama A Voz das Mulheres, este ciclo que a Manuela criou aqui, achei que fazia sentido trazer uma data de citações desse podcast, portanto estes 18 episódios. Na verdade, há 3 episódios que eu não consegui tratar a tempo, portanto não é dos 18, e decidi fazer uma espécie de polifonia e trazer um texto que é um texto... vocês vão ser cobaias, é a primeira vez que eu vou fazer isto, vou ler um conjunto de citações a tentar formar um texto só, vamos ver se resulta. Mas o que eu percebi ao falar com estas mulheres foi que há muitas experiências que são partilhadas, muitas das dúvidas e sentimentos que eu encontrei na minha prática como designer e como investigadora, percebi ao falar com outras mulheres que é mais sistémico do que só a minha própria experiência, e que muitas das motivações que as pessoas me diziam ser as motivações delas para começarem projetos sobre mulheres, eu revi nessas motivações as minhas próprias quando comecei o projeto Errata, e portanto trago aqui uma polifonia. Não é um cadáver esquisito, é na verdade um corpo vivo e latente e pungente. Então vou começar, espero que corra bem. Eu comecei a interessar-me pelo passado das mulheres porque, como mulheres, a minha grande questão é: onde estão elas? Porque raio é que a história só tinha registado nomes no masculino? Porque a verdade é que sempre houve mulheres neste planeta. Nós somos parte da espécie, não aparecemos de geração espontânea há 150 anos, já que estávamos antes. E, portanto, onde? Onde é que está essa memória que foi enterrada? Episódio 6, Emília. Vivo numa ausência e numa contínua procura de uma presença. Queria perceber como é que eu navego o design, como é que o design me faz sentido ou não. Porque tive poucos colegas negros, poucos professores negros, tive também pouco conteúdo que seja reflexo do conhecimento e das heranças negras. Por consequência de uma estrutura e de um sistema racista, é importante cada vez mais irmos ao encontro dessas vozes e trazê-las e ouvi-las com atenção, também para fazer um mapeamento daquilo que são as nossas vozes e o impacto delas ao longo da história. Episódio 14, Denise. Percebi que o caminho que tinha que fazer é o de voltar e refazer, voltar aos arquivos, às fontes primárias. E aí encontro outras investigadoras como eu. E, curiosamente, são maioritariamente mulheres a estudar mulheres e a pensar sobre o trabalho dessas mulheres. Mas isso não é uma coincidência, é uma circunstância de encontrar a necessidade e uma prioridade. Episódio 17, Susana. O despertar para as questões de género, para mim, passava por uma falta de representação. A falta de representação de outras mulheres e outros exemplos também não me fazia sonhar muito, porque olhava para aqueles livros todos e só via homens. E você não conseguia nem idealizar uma coisa dessas, não era nenhuma coisa possível. Na verdade, eu nunca sonhei em ter um estúdio, e eu também acho que não ter sonhado em ter um estúdio desde muito nova é um recorte de género, porque nunca me senti autorizada a ter um estúdio. Como assim? Eu vou liderar pessoas? Episódio 10, Teresa. Se tudo fosse muito igualitário, se as mulheres na realidade tivessem tido sempre as mesmas condições de divulgar o seu trabalho ou de ter presença pública como os homens, seria um bocado indiferente, porque se falaria sobre todos. Eu não sou nada a destacar, mas quando olho para o que fiz, eu fico até um bocado parva. Como é que eu fiz tanta coisa? Episódio 8, Assunção. Nós não sabemos se há mulheres brilhantes ou não, porque ainda não temos a possibilidade de olhar e de fazer uma análise. Para já há. E o trabalho delas é excepcional nas circunstâncias em que é feito. Mas antes de partir para uma análise sobre a sua obra, é preciso encontrar a própria obra. Episódio 17, Susana. Porque se o conhecimento é determinado por um cânon, por sua vez é determinado por um meio, seja ele a universidade ou a academia, e se há uma parte da humanidade que não tem acesso a essa formação, o que essa parte da humanidade vai fazer é o caminho alternativo. Portanto, nós temos que olhar para ele também por um lado alternativo e não vir comparar. Episódio 6, Emília. É a mesma coisa que dizer assim: temos ali aquela pessoa que foi para uma faculdade de medicina, estudou e chegou a neurocirurgião. Bom, e agora vamos comparar com uma pessoa que adorava ter estudado medicina, mas que não pôde, porque lhe foi negado o acesso. Em caso de teimosia, a pessoa era punida, por vezes até com a vida. E, portanto, aquelas que conseguiram assim teimar, resumiram-se a estudar as ervas. Burra, não chegou à universidade porque era burra. Não chegou à universidade porque não pôde. Episódio 6, Emília.
E dissemos, não, temos de fazer alguma coisa sobre isto. Este assunto, a paridade, o tratamento igual das mulheres, tem que estar na conversa do dia a dia. Estamos fartas. E claro que tu só começas a tentar mudar alguma coisa verdadeiramente quando essa coisa te começa a afetar a ti. Aí tu começas a pensar, espera, eu tenho de fazer alguma coisa sobre isto. Episódio 1, Vera. Eu acho que é muito fácil ser chata. Episódio 15, Lizardo. Eu acho que nem sempre esta invisibilização acontece pelo preconceito. Às vezes é porque a história segue esta ideia do trabalho do autor e que tem que haver uma cabeça brilhante a liderar um estudo. Episódio 2, Susana. O design hoje em dia não pode continuar a ser comunicado como uma disciplina de heróis, porque não é e nunca foi uma disciplina de heróis. É uma disciplina que assenta nas mãos de milhões de pessoas desconhecidas que trabalharam juntas em estruturas colaborativas, mas não são e nunca foram obras de um homem que se sentou um dia num canto, teve uma ideia e fez e aconteceu. Episódio 1, Vera. Porque, na verdade, para recontar essa história, você vai ter que mudar os parâmetros, porque nós não vamos conseguir encontrar pessoas, sejam mulheres ou pessoas negras ou pessoas indígenas, que fizeram design gráfico anos atrás daqueles moldes que fizeram a trajetória do homem branco. Episódio 10, Teresa. Não se pode esperar que o resultado seja diferente se utilizarmos os mesmos métodos. Temos de mudar não só aquilo que vamos à procura, como a forma como vamos procurar. E acho que isso é tal perspectiva feminista que não tem medo dessa interrupção, de interromper a ideia da narrativa de progresso. Episódio 7, Joana. Nem sei se faz muito sentido ir à procura do brilhantismo. Essa não pode ser a pergunta que te leva e te conduz a ir à procura das mulheres, sejam fotógrafas, designers, seja o que for. Esse é o motivo. Episódio 17, Susana. A história não é um dogma. A história é uma coisa construída e é construída por quem tem poderes. Episódio 6, Emília. Nós temos de rever palavras e conceitos como sucesso, liderança, temos de rever esses estándares, porque eles continuam a estar dentro dessa lógica extrativista, capitalista, imperialista. E isso só se faz num questionamento diário, a toda a hora, sempre. Moderno. Nem todas as mulheres são frágeis, também há homens frágeis, mas nesses nunca se fala, coitados, parece que têm de ser todos muito másculos e aguerridos. Esta visão patriarcal, estreita, estrangula toda a gente, não só as mulheres, mas os homens que não fazem parte desse mito urbano da masculinidade bruta. Portanto, isto fica tudo reduzido à mesma idade. 6, Emília. Essa construção dessa pessoa muito confiante, arrogante, também é destruidora para os homens. Estamos aqui a falar de uma coisa muito binária, homens e mulheres, que também têm de ser desconstruída. Mas tem alguns colegas homens que sentem pressão para serem essa pessoa confiante que não são. É uma ideia machista ou sexista destruidora para toda a gente. Episódio 7, Mariana. Vem sempre a pergunta, mas então como é que dividem o trabalho? Qual foi a tua parte? Quem é que fez o quê? Eu já fui a muitas conferências de design e nunca ouço esta pergunta quando é um estudo formado apenas por homens. 2, Susana. Nos meios empresariais, quando estávamos numa mesa de reunião, até que eu começasse a falar, eu era a secretária. Depois, nos meios culturais, é mais a percepção de que eu faço a gestão de projetos. Porque somos dois, um homem e uma mulher. E o artista, o criador, é o homem. Claro que isto não é constante e não é em todas as circunstâncias, mas acontecendo de forma recorrente, começa a marcar. Episódio 15, Lisa. O meu trabalho raramente é enquadrado no design português, porque a outra metade do estúdio não é português. Também é pensado como um trabalho feito por uma mulher, porque eu faço como homem. É quase como se a minha metade não valesse tanto. Episódio 2, Susana. Se ficou à sombra do Almada, eu não estou aqui a desvalorizar o Almada. O Almada foi, sem dúvida nenhuma, um grande artista. Mas imaginemos o que teria sido o Almada sem a Sara. E se o Almada não tivesse tido aquela certeza de uma forma muito crua de não morrer à fome que ela lhe propiciou, como é que era? Se o Almada tivesse tido de abandonar o tempo que teve para dedicar à sua criação a trabalhar no escritório, como é que era? Teria o Almada chegado tão longe? Estas perguntas têm que ser feitas. A Sara é a mulher do Almada. Não, desculpe, o Almada Negreiros era o marido da Sara Afonso. Episódio 6, Emília. Em Itália e França, cá, todos os modernistas desenharam móveis, jogos, livros para crianças. Eu não falei em relação aos homens que esse interesse existia porque eles gostavam muito de ter tido filhos ou porque tinham filhos e gostavam muito das crianças. Mas no caso delas foi reduzido a uma pulsão maternal. Ou porque não tinham filhos e tinham muita pena, ou porque tinham filhos e tinham aquela apetência. 6, Emília. A conciliação da família com o trabalho é ainda um problema. As mulheres agora não são obrigadas a deixar de trabalhar, mas sabemos que ainda são, muitas vezes, as mulheres que tomam conta dos filhos. E depois existem as diferenças salariais. Quem é que vai deixar de trabalhar? Quem ganha menos dinheiro? 2, Susana.
Desde o momento em que eu anunciei que estava grávida ao mundo, comecei a sentir a diferença de tratamento, em contextos profissionais sobretudo. Para mim foi chocante, de repente, as pessoas olharem para ti e invalidarem-te como membro produtor numa sociedade simplesmente pelo facto de escolher seres uma criança. Vera. Depois de sermos mães, saímos do circuito produtivo. 11, Gabriela. E depois, quando você volta da maternidade, tem que voltar a produzir da mesma maneira como antes. Só que não tem como. O corpo não é o mesmo, o espírito não é o mesmo, a cabeça não é a mesma. 11, Gabriela. Passa por assumirmos que aquilo que muitas vezes é percebido como uma fraqueza, como uma falha, talvez seja apenas parte normal de um processo, e que é diferente para toda a gente. Em vez de assumir que sou lenta, como uma falha, assumir como uma característica. Eu acho que é importante que este tipo de limitações e de necessidades comecem a ser faladas abertamente, porque é preciso normalizar os processos de trabalho e os diferentes tempos de cada um. 9, Eva. Eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse pensar na maternidade quase como uma pedagogia ou como uma prática para o design. Tal como no projeto de design, a gente tem uma expectativa de que a nossa maternidade vai ser de um jeito, mas quando imprimimos, quando a gente está a viver, vem de outro jeito. É um lugar de perda de controle, do erro. Eu chamo de design acidental. 11, Gabriela. É a forma como é visto, é a voz que eu tenho. Há esse medo de não estar à altura, de ter de provar constantemente. Temos de fazer muito mais para ser ouvidas da mesma forma. E depois, temos que ter muito mais cuidado com como é que falamos. Porque se exageramos, somos histéricas. 15, Lisa. Eu sinto que também tive um bocado desse processo. Afinal, não é só comigo. Afinal, eu não estou a delirar, não estou a inventar, não estou a exagerar, não estou a ser histérica. 14, Denise. Todas nós sabemos que podemos ouvir 300 elogios e, sobretudo, as mulheres são mais propensas a essa autodúvida, a esse autoquestionamento, porque os homens estão mais educados para tomarem o mundo e as mulheres estão mais educadas ainda hoje para terem mais cuidado para não parecerem vaidosas. Um homem intelectual é uma coisa naturalíssima, uma mulher intelectual é obviamente uma peneirenta. E, portanto, sabemos que podemos ouvir 300 elogios, ouvimos uma crítica negativa e é nessa que nos focamos. É essa que fica ali a moer-nos, a minar-nos a autoestima. 6, Emília. Eu acho que temos de ser todos feministas antes de chegarmos ao ponto em que não temos de ser. Até chegarmos ao ponto onde não temos que abertamente marcar posição, porque elas são implícitas e fazem parte do sistema. Mas até lá, o feminismo é a luta. E o que muitas pessoas não sabem é que o feminismo não é a luta pela sobreposição da mulher ao homem. O feminismo é uma luta pela igualdade e o contrário do feminismo é o machismo, é o patriarcado, é o desequilíbrio. E, portanto, das duas uma, ou és uma feminista ou és um machista. E, infelizmente, vivemos numa sociedade em que não é necessário demarcar essas posições e afirmá-las em voz alta. 9, Eva. Mas, ao mesmo tempo, agora acho que é necessário assinar os trabalhos. Se não os assinares, também vais cair no esquecimento, como todas estas mulheres que não ficaram referidas. É uma inscrição necessária para cumprir a errata. Episódio 9, Joana. Acho que as vozes do podcast dizem tudo, acho que não preciso dizer mais nada. Queria só terminar para dizer que podem ouvir os episódios na íntegra, nem todos os no Spotify, por aí fora, mas queria só fazer a lista de todas as convidadas. Portanto, o episódio 1 foi com a Vera Sacchetti, o 2 com a Susana Carvalho, 3 com a Maria Helena Souto e 4 também, 5 com a Nessa Antelmo, 6 com a Emília Ferreira, que eu claramente citei muitas vezes, 7 com a Joana e Mariana, 8 com a Assunção Cordovil, 9 Eva Gonçalves, 10 Teresa Bettinardi, 11 Gabriela do Amaral, 12 Carolina Valente Pinto, 13 Etche Canley, 14 Denise dos Santos, 15 Lisada Fonseca Ramalho, 16 Nina Paim e Teresa Bettinardi, 17 Susana Lourenço Marques, 18 Tânia Raposo.